Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo certo? Hoje eu vim trazer uma proposta diferente de vídeo. Eu costumo fazer reacts de conteúdos de animes e novels num geral, e o meu foco do canal começou com Lord of the Mysteries, que inclusive dispensa comentários, né? A obra é incrível em todos os sentidos, e fica aqui também a indicação para quem ainda não assistiu. Ou para quem só assistiu o anime e ficou com aquele gostinho de quero mais e não quer esperar até 2027, eu indico que comece a novel, tipo, pra ontem, que, cara, levando pro meu lado pessoal, né, tendo meu gosto pessoal em jogo, eu diria que foi uma das melhores novels que eu assisti, cara. É que eu tive a oportunidade de ler, li do início ao fim sem parar. Vai ser um clássico. Pode ter certeza que vai ser uma boa escolha pra você. Mas o assunto de hoje é outro, né? Então vamos ao que interessa. A ideia desse vídeo surgiu de um comentário que eu fiz reagindo a vídeos de Jujutsu Kaisen. Na minha opinião, Jujutsu é um dos raros Battle Shonens que desenvolveram muito bem seus personagens femininos. A gente tem o exemplo da Maki, que é um personagem que todo mundo gosta e que tem uma boa evolução, a ponto de alcançar e até talvez superar o Toji em nível de poder. No momento atual do anime, ela ainda é inferior ao Toji, né? Mesmo com a energia zerada. Mas na próxima temporada ela vai ter uma cena onde ela vai em um combate ela vai atingir um novo pico de poder, o que vai tornar ela uma elite no mundo de Jujutsu. Mas não é apenas poder, ela é um personagem com um propósito e que é bem desenvolvida em certo ponto. Ela tem uma história bem construída que acompanha as suas conquistas, né? E seguindo o exemplo dela, temos a Yuki Tsukumo, que é a mais antiga nível especial dos feiticeiros dessa geração. Ela é basicamente a veterana de Satoru Gojo, né? Ela é uma potência confirmada em Jujutsu e claramente teria feito muito estrago no jogo do abate caso ela tivesse participado. Cara, eu particularmente acho ela mais forte do que o Yuta, e convenhamos, né? Ela só perde a luta contra o Kenjaku daquele jeito porque ela meio que confiou no plano do Tengen e foi, entre aspas, traída, né? Porque ela esperava que o Kenjaku usasse a expansão de domínio dele, né? No caso, e ela não iria usar a expansão de domínio dela porque o Tengen iria usar a própria expansão de domínio contra o Kenjaku. Então ela ficaria livre para usar a expansão em um momento depois, né? Mas enfim, é uma coisa que ficou inerente à luta lá. Ela foi traída e por isso ela perdeu. Vale uma menção à própria Tengen, que foi uma mulher no passado, né? Hoje ela tá mais pra uma maldição e tal, o corpo dela é bem diferente, mas é ela que controla todas as barreiras do mundo Jujutsu. O que é bem importante, inclusive, para manter o anonimato do mundo Jujutsu para as pessoas comuns. Ela é mais um exemplo de um personagem do gênero feminino importante do universo e sem usar o estereótipo da mulher que precisa parecer feminino, que tem que aparecer de decote, que tem isso e aquilo. Jujutsu, apesar de ter essas coisas, não é só isso, né? Ele não usa só desses artifícios para manter um personagem bom. E todas as mulheres que eu acabei de citar, elas cumprem o seu papel dentro da obra, né? E mesmo personagens que não são consideradas fortes dentro da obra, têm suas personalidades marcantes e uma presença importante na trama de Jujutsu. Inclusive, vale ressaltar que a Nobara é um absurdo de personagem, né? Eu não vou falar muito dela aqui, mas ela é incrível. Ela é o top 3 que a gente queria em todos os animes, né? Quando tem dois protagonistas masculinos e uma feminina, eu acho que o melhor trio que conseguiram criar até hoje é o deles. Bom, e essa questão é o que gera o debate, né? É tão difícil assim criar personagens femininos decentes e desenvolvidos em uma obra? O que Jujutsu tem de diferente dos outros animes? Porque, cara, eu cresci assistindo anime e chega a ser risível a gente ver o desenvolvimento de certos personagens, né? A gente tem que trazer o argumento de que animes shonen são animes voltados para um público masculino e ter um protagonista masculino gera um maior nível de identificação. Nisso eu concordo em partes, mas faz sentido, né? Mas isso não significa que a gente não goste de personagens bons, independente do sexo. O que vale ressaltar é que é praticamente impossível você criar um ambiente natural puramente masculino. E tem uma situação, né? Quando um personagem secundário que não tem relevância pra trama é descartado e não desenvolvido, até dá pra relevar, desde que não afete o decorrer dos acontecimentos da obra, no meio que não tem problema, né? Mas ver isso em personagens principais chega a ser bizarro, né?
Enfim, vamos começar comentando de uma bizarrice que é a Sakura de Naruto. Não é novidade que o Kishimoto perdeu a mão com o roteiro de Naruto, né? E acabou estragando o desenvolvimento de muitos personagens. Mas o que o Kishimoto fez com a Sakura não tem cabimento. A gente conhece a equipe 7 já no início do clássico, né, do Naruto clássico, sabendo que tudo na história vai meio que girar em torno deles. A primeira avaliação que a gente pode fazer do time 7 seria mais ou menos assim, ó. O Sasuke é o mais talentoso dos três, sendo um Uchiha. A gente sabe que ele vai despertar o Sharingan em algum momento e vai meio que ser um expert em estilo fogo, já que todo clã Uchiha é, né? Inclusive, ele já consegue usar estilo fogo antes mesmo de virar um Genin. E ele tem um propósito muito forte, né? Que é de restaurar o próprio clã e matar um certo alguém. Sobre o Naruto, a gente sabe que ele tem a raposa de 9 caudas selada dentro dele. A gente sabe que ele tem uma das maiores reservas de chakra do anime e que ele roubou um pergaminho sagrado da Aldeia da Folha e aprendeu um jutsu proibido, que é o Clone das Sombras. Isso no primeiro episódio, né? Antes mesmo de virar Genin. E quanto ao objetivo dele, ele quer ser Hokage, porque o maior sonho dele é ser respeitado. E ele acredita que se tornando Hokage, ele vai simplesmente ser o cargo mais alto dentro da vila e ele entende que o Hokage é o cara que é mais respeitado dentro da vila. Vale ressaltar que é um propósito bem forte, né? E agora, para finalizar o time 7 no caso, vem a Sakura. Sabe como que a Sakura é apresentada? Ela é uma garota com cabelos cor-de-rosa, né? Para representar o nome dela, com personalidade e trejeitos de uma adolescente qualquer. Enquanto Naruto e Sasuke disputam quem tem o maior trauma de infância, o problema da Sakura é a mãe dela avisar que ela vai se atrasar para a escola. Já no início, a gente descobre que ela tem uma inimiga desde a infância. Aí você se pergunta, qual o motivo da inimizade? Ah, claro, é por causa do Sasuke. Aí a gente é informado que ela tem um amor platônico colossal pelo Sasuke. E nem é tipo um clichê. Ah, o Sasuke fez algo por ela, ajudou ela em algum momento difícil. Não tem sentido nenhum. Inclusive, ele não perde a chance de humilhar ou desprezar ela em todos os momentos possíveis. E aparentemente ela odeia o Naruto, também sem motivo nenhum. A gente presencia uma cena no episódio 3 que ela comenta do Naruto com Sasuke que tudo que o Naruto faz é por atenção. E o problema dele vem do fato dele ter crescido sem uma família. É meio pesado, não? E pra piorar, na luta contra o Kakashi para se tornarem Genins, ela percebe que o Sasuke tem chance de pegar um daqueles guizos que é o objetivo daquele treino, né? E que ela não tem chance nenhuma. Então, ela tenta persuadir o Sasuke a desistir do exame e tentar no ano que vem. Tudo isso para não se separar dele. Ela prefere ver o Sasuke falhar por puro narcisismo, cara. E esse é o resumo da personalidade dela nos primeiros episódios, tornando meio que impossível o público criar algum tipo de empatia com ela. Ela já começa o anime sendo odiada, e com razão, né? Como gostar de uma personagem que é apresentada desse jeito? Na saga dos Zabuza, o Kishimoto consegue melhorar a Sakura um pouco. Apesar dela ser inútil em combate, o que é um pouco irritante, mas aceitável levando em conta que a obra está apenas começando e eles nem treinaram direito, a gente vê a primeira vitória dela dentro do time 7. O Kakashi decide iniciar um treinamento de controle de chakra para seus 3 alunos. E a Sakura finalmente ganha, demonstrando um grande talento. Ela é muito boa no controle de chakra. Tão boa que deixa o Naruto e o Sasuke no chinelo. Tipo, ela literalmente humilha os dois e é liberada do treinamento mais cedo. Sem falar que ela ajuda o Naruto com algumas dicas, o que melhora o relacionamento entre eles na nossa visão, né? Aí você pensa, parece que as coisas vão melhorar a partir de agora, né? Hein? Kishimoto? Eu vou te contar o que acontece depois disso. Ela vai participar da prova Chunin, sem saber nenhum jutsu, sem saber nenhum genjutsu e com um taijutsu horroroso. Vai chegar um momento onde o Sasuke e o Naruto vão estar desacordados por consequências de uma batalha anterior e eles vão ser encurralados por outra equipe de ninjas. Essa é a primeira e a única vez na prova que a Sakura tá sozinha e vai precisar lutar por si mesma. E ela toma uma surra, né? Até porque não tinha como vencer.
Ela é uma ninja que não sabe lutar, tanto que o único golpe que ela consegue acertar no cara é uma mordida. Ela morde o inimigo e fica tomando soco na cara enquanto morde ele. E aí a gente entra num flashback dela contando a história dela e criando um sentimento meio que de carinho do personagem com o público, né? Você entende a dor dela. A gente entende que ela é apenas uma adolescente que entrou em uma vida difícil e tá decidida a se tornar mais madura e mais forte. E eu acredito que seja uma reviravolta na própria personagem, onde ela percebe que ela não pode continuar assim. Tá na hora de mudar, tá na hora dela crescer. Aí você pensa, parece que as coisas vão mudar a partir de agora, né? Hein? Kishimoto? E a prova de Chunin continua. E ela tem uma das lutas mais desinteressantes em questões de combate contra sua inimiga mortal, Ino. Mas até que serve para desenvolver mais a história das duas personagens e criar uma certa empatia com o público. Aqui realmente abre caminhos verdadeiros para um desenvolvimento pessoal maior. Aí você pensa, parece que as coisas vão melhorar a partir de agora, né? A prova Chunin continua e ela tem uma das lutas mais desinteressantes em questão de combate contra a Ino. Mas até que serve para desenvolver mais a história das duas personagens e meio que criar uma certa empatia com o público. Aqui realmente abre caminhos para um desenvolvimento pessoal maior. Se a partir daqui as coisas evoluíssem, tava perfeito. Mas não vai ser assim, né? Hein? Kishimoto? É, galera. Essa luta aí foi no episódio 42 de Naruto Clássico, tá? Do clássico, beleza? Naruto tem mais ou menos 425 episódios que não são fillers. Ele não conseguiu desenvolver nada na Sakura, tirando o taijutsu copiado da Tsunade e o ninjutsu médico que também vem da Tsunade. Cara, a Sakura termina o anime sem nenhum jutsu ofensivo na obra. O Naruto tem o estilo vento, e com o passar da obra ele ganha o poder de usar todos os 5 elementos básicos até o final da obra. O Sasuke tem o estilo fogo e domina o estilo raio ainda no clássico. Ele termina a obra podendo usar todos os 5 elementos básicos também. Vocês sabem qual é o elemento natural da Sakura? Não, né? Eu também não sabia até pesquisar, cara. Tive que pesquisar pra fazer esse vídeo. Ela tem 2 fucking elementos, vocês sabiam? Terra e água. Agora me explica. Me explica por quê? Por que o Kakashi não ensinou ela a usar clones de água? Usar aquela parede de água que ele usa no clássico? Cara, por que ela sendo um combatente forte de corpo a corpo, por que ela não usa aquele jutsu do Kakuzu pra endurecer o corpo usando o estilo terra? Cara, seria bizarro de forte na mão dela. Por que ela não usa qualquer coisa, cara? Qualquer jutsu. Porra, 425 episódios, ela não conseguiu usar um jutsu. Você entende que o Naruto aprende um jutsu no episódio 1? E um jutsu roubado, que era de dentro de um pergaminho. Cara, aquele pergaminho, não tinha que abrir o pergaminho e deixar alguém escolher um jutsu que fosse. O pessoal tá defendendo a vila sem jutsu, porra. Já não basta aquele pessoal lá da Ambu, que só sabe jogar faquinha. Porra, ela é protagonista, velho. E não é só a Sakura, não. É praticamente todas as personagens femininas em Naruto são horríveis. Ou são, tipo, descartáveis. Cara, é inexplicável o que o Kishimoto fez com a obra. Só tem 2 personagens que eu gosto do desenvolvimento na obra de Naruto, que é a Temari e a Konan. Todas as outras personagens femininas têm problemas de roteiro. Algumas têm mais, outras têm menos, mas todas elas têm. A Hinata tem, a Tsunade tem, todo mundo tem algum tipo de problema. E, tipo, não é só em Naruto que acontece, cara. A Orihime de Bleach é horrível, o desenvolvimento dela é horrível. A Elizabeth de Nanatsu é horrível também. Lucy de Fairy Tail é horroroso. Meu Deus do céu, que personagem ruim em questão de desenvolvimento. A Missa de Death Note é um personagem que particularmente não faz o menor sentido. Botaram uma menina burra pra ser basicamente alienada pelo Kira. Cara, meu Deus. A Asuna de Sword Art Online, que foi um anime que eu assisti em lançamento, episódio por episódio. A gente viu ela tendo uma excelente primeira temporada. Cara,
termina a primeira temporada, acabou o personagem. O resto de Sword Art Online pra Asuna é um lixo. É um lixo. Pode ser que alguém não goste, que me xingue, mas, pô, de estragar o personagem. Sem falar que o que o Kirito faz é sacanagem, né? Que eles saem da primeira temporada, eu acho que ainda tá na primeira temporada, se eu não me engano, nos últimos episódios. Ele sai do Sword Art Online e ele apresenta ela no bar como uma amiga pros pessoais. Quem é essa aqui? Quem é a Suna? Depois de ter dormido com ela, depois de ter casado com ela, porque ele basicamente casou com ela dentro de Sword Art Online, eles adotaram uma filha, eles andavam junto de casal. Cara, que porra é essa? O cara jogou ela pra escanteio assim que saiu de Sword Art Online, cara. Então, mano, qual a dificuldade dos caras criarem uma Nobara, uma Mereoleona, uma Teresa de Claymore, que é um personagem interessantíssimo, incrível. A Sasha de Shingeki no Kyojin, não necessariamente você precisa ser a mais pica, ser a mais forte da obra, mas ter um contexto do porquê que vem de tal lugar, porquê que ela age assim, e criar um personagem que faça sentido. Cara, a Sasha de Shingeki no Kyojin é incrível, mano. Quem não ficou triste com a morte dela? Pô, bizarro, cara. Tem a Risa, que agora eu lembrei, de Full Metal Alchemist, que mesmo ela sendo uma subalterna do Roy Mustang, ela consegue ser uma excelente personagem. Ela conta toda a história, tem todo aquele sentimentalismo dos dois, tem, cara, a união dos dois é incrível. Ela é um personagem, quando ela pede pro Roy Mustang usar o poder que o pai dela escondeu e passou para as costas dela, que ela tem escrito nas costas, né, como usar a alquimia de fogo, e ele derrete aquilo lá, tipo, ele queima aquilo lá para ninguém mais poder ler isso com o próprio poder que foi dado por ela, né, basicamente, que quando ela tira aquela roupa dela, né, a camiseta, aquela parte de cima e mostra as costas nuas pro Ryan Mustang, é meio que mostrar um lado frágil dela também, né? Tem um porém em toda aquela cena. Cara, ela é um personagem incrível, velho. E então não necessariamente ela precisa ser uma deusa, ela precisa ser a mais forte, ela precisa ser a mais isso, mais aquilo. Ela é uma personagem que encaixa 100%. Não que não precise ser, né? Aí a gente tem a visão tipo Reiko Tamura, não sei se vocês lembram, é de Parasite. Pra mim já foi o meu anime favorito por muito tempo. Com certeza tá no meu top 3. É, que é um anime que é bom do início ao fim. E a Reiko, não sei se vocês lembram, ela é um parasita que entra no corpo de uma mulher que tá grávida, ou que engravida naquele meio instante, eu não lembro certinho, porque a última vez que eu vi faz muitos anos. Mas, enfim, ela. Não sei se é considerado mulher, mas tá na garrafa de Heineken, é Heineken, nós vamos considerar assim aqui. E, e cara, é um personagem interessantíssimo que traz debates sobre. Ela queria criar um humano para ver o que saía do corpo dela e tal, porque ela estava grávida, ela ia gestar como uma parasita, e no final nasce uma criança humana normal. E ela defende o filho, ela morre pelo filho, entendeu? Assim como uma mãe, como uma mulher de verdade morreria pelo seu próprio filho, assim, de uma forma absurda. E sendo que ela seria considerada um monstro por ser um parasita, né? Que ela não é uma humana. E ela aprende os gestos, a maneira humana, ela se torna uma humana, porque os parasitas eles são completamente como insetos, eles não ligam pra ninguém, nem pra própria raça, né? E aí ela começa a gerar todo aquele sentimento de humanidade, aquela coisa. Cara, é incrível, tá? Então, assim, existem personagens femininos que são bons, tá? Só que os ruins são tão irritantes que se sobressaem, cara. Naruto seria tão melhor, se o Kishimoto não fumasse erva estragada pra fazer o mangá. E isso serve pra outros também. Que talvez por causa do cronograma apertado, da pressão da indústria, acabam estragando obras que seriam ainda mais aclamadas, certo? E, cara, não faz sentido. Eu ainda fico de luto por causa de algumas obras. Acho que algumas coisas poderiam melhorar sim, mas por questão de tempo, por questão de cronograma. Mas tem coisa que eu creio que seja simplesmente a pressão da indústria, porque tem que ficar lançando semanalmente, né? A gente tem o problema do semanal. Não dá pra esquecer que o Kishimoto, por exemplo, ficou muitos e muitos anos lançando semanalmente toda semana e tinha momentos que ele ficava doente, tinha momentos que ele ficava acontecia tais coisas com ele, mas tem erros aqui que são desde o episódio um, cara, desde do clássico, né, que não aí já não faz o menor sentido. E sendo sincero, também tem uma parte
da maneira como funciona o Japão, né. Porque o Japão sempre foi um pouco mais, como a gente pode dizer, conservador num sentido de dessas relações e da maneira como as pessoas veem, porque a gente tem uma cultura diferente que o deles, né, não tem como negar isso. Mas eu acho que isso é uma coisa que vem pra mudar, tá. Eles estão mudando cada vez mais, Jujutsu Kaisen é um exemplo disso. E vão existir personagens bons, independente de ser masculino, ser feminino e tal. E eu também não acho que seja tipo um negócio, é só machismo, é só não sei o quê, é só aquelas palavras com ismo lá. Não, não é isso. Eu acho que é cultural, não tem como dizer que não é, mas é uma situação que tá mudando. E trazer personagens bons, independente se são masculinos, são femininos, vão fazer com que a história mude, né? E criem melhores histórias pra gente poder ver. Em novels, principalmente, a gente já vê uma qualidade muito acima das coisas. Particularmente, estou lendo Lord of the Mysteries, né? E eu tô lendo o segundo livro, que é o Círculo da Inevitabilidade, e você vê que tem personagens, independente do sexo, que são absurdo. E lá, inclusive, tem essa porra que você toma uma poção lá e você muda de sexo. Tem homem que vira mulher, tem mulher que vira homem, tem o caralho tudo. Eles nem ligam muito pra essa coisa de sexo, né? Enfim, eu acho que eu vou ficando por aqui, porque o vídeo já tá ficando longo. Se inscreve aí no canal para poder me ajudar. E é isso. Deixa nos comentários se você tem uma opinião diferente ou concorda com o que eu abordei aqui. E eu vou tentar trazer vídeos, se vocês gostarem, é claro, né? Eu vou tentar trazer alguns vídeos também trocando uma ideia, não só em React. E a gente pode trazer vários outros temas, né? Inclusive, eu tava pensando em fazer um sobre o trocando uma ideia sobre como funciona o sistema de poderes de Lord of the Mysteries, né? Obviamente, não contando o detalhezinho de que é isso, que é aquilo, mas sim qual o impacto por trás, tentando explicar qual a ideia de poderes e comparando com alguns outros animes, né? Que também tem um nível, tem sistemas de poderes diferentes, e eu acho que muitos falham e pecam nesse sentido, onde Lord of the Mysteries acertou em cheio. Enfim, vou ficando por aqui, tá bom? Até a próxima, fui!